Então, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, né, como presidente da ANPID, da Associação de Membros do Ministério Público que atuam, né, na defesa dos direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Nós temos a nossa quinta ampidiana, que acontece toda quinta-feira, a última quinta-feira do mês, né? Meu nome é Cristiane Branquim, vou me autodescrever. Sou uma mulher de 50 anos, com cabelos compridos, castanhos, estou vestindo um vestido cinza e estou aqui, acho que vocês conseguem ver, ao fundo tem um quadro meu, né, da cidade onde eu resido, que é a cidade do Rio de Janeiro. Tenho a pele clara, e é isso, né? Hoje a gente está aqui para ter assim, o prazer de receber nosso colega aqui do Rio de Janeiro também, Luiz Cláudio Carvalho de Almeida, é promotor de justiça, atua já há bastante tempo na área do idoso. Eu até pedi aqui para ele me passar um mini currículo, mas é bastante extenso, porque Luiz Cláudio, inclusive hoje, vai nos falar sobre o objeto da sua tese de doutorado, né, e que significa, né, dizer a efetividade do direito à autonomia da pessoa idosa nas LPIs. A tese de doutorado dele traz diversos assuntos, mas em especial esse, né, que é de suma importância. Ele traz um caráter muito humanizado no atendimento e na prestação dos cuidados desse idoso que reside nas ILPIs. Então, eu estou muito feliz da gente poder estar aqui nesse momento. Luiz Cláudio, né, é promotor de justiça titular de uma promotoria de proteção ao idoso e da pessoa com deficiência, mestre em direito, ex-coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Proteção à Pessoa Idosa, onde atualmente eu exerço a coordenação, doutor pelo Programa de Cognição em Linguagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense, membro da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, membro do Grupo Internacional da Tríplice Aliança, né, que eu também faço parte, onde a gente defende a cultura da não contenção da pessoa idosa, e ex-conselheiro nacional dos direitos da pessoa com deficiência. Então, meu amigo, eu quero também, antes de passar a palavra para você, agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, e também dos intérpretes de Libras, né, Sulamita e Thaís, que vão passar conosco aqui esse início de noite, né, e já passo a palavra para você para ficar, conter aqui minhas palavras para a gente poder fazer depois bastante perguntas. Obrigada, e Alê, vamos lá. Obrigada. A palavra está contigo, meu amigo. Valeu, Cris. Obrigado aí. Eu, em primeiro lugar, vou me autodescrever também, né? Eu sou um homem com cabelo grisalho, estou usando óculos, estou com um terno, né? Não é o paletó, está na cadeira, né? Mas uma camisa branca, um tom de vermelho, e ao fundo tem um mobiliário aqui no meu gabinete, dá para ver uma estante, um armário e uns processos. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né, da Cris, que é uma amiga querida, atualmente presidente da ANPID, desenvolvendo aí atividades, nos conduzindo com brilhantismo. Queria agradecer, sempre uma honra estar aqui com os colegas e poder falar também para as pessoas que estão na frente aí do trabalho das instituições de longa permanência. Eu vejo que tem várias pessoas que atuam em equipes técnicas e sabem muito bem o dia a dia, as dificuldades e os desafios que existem na condução de uma instituição de longa permanência, na gestão, seja na atuação, nas várias expertises que lá existem. Bom, como já foi falado, né, a minha fala aqui ela tem a ver com uma tese de doutorado que eu defendi, e ela parte de uma inquietação que eu sempre tive na minha atuação como promotor na área da tutela de direitos do idoso, que eu vou compartilhar aqui com vocês. A minha ideia é que a gente possa
fazer esse percurso, né, que eu fiz aqui, algo, obviamente, não é para esgotar a tese, mas pegar alguns aspectos que eu acho relevantes e trazer à discussão. Na sequência, a ideia é a gente saber sobre a questão que está o tema ali, efetividade do direito à autonomia das pessoas idosas. Mudou aí, gente, só porque foi a primeira mudança. Um idoso... Mudou sim, meu amigo, pode seguir. Está funcionando direitinho. Bom, qual é essa preocupação? Essa foto que está aí, ela foi tirada pelo nosso período Rômulo Del Valle. Eu não sei nem se ele talvez esteja aí, não sei se ele está assistindo, mas que fez um trabalho sobre contenção. E eu achei muito chocante essa imagem, né? Acredito que muitas pessoas que fazem fiscalização e percorrem várias instituições possam ter se deparado com a situação dessa gravidade, né? E aí a gente vê uma situação de uma idosa aviltada, presa numa espécie de uma coisa que parece um berço, uma situação muito ruim. Bom, mas dentro desse contexto, né, o que a gente sempre se preocupou? Todas as vezes que a gente faz a fiscalização, essas situações que são mais gritantes, a gente detecta de maneira mais clara. Mas muitas vezes, o que acontecia era o seguinte: a gente perguntava sobre como era exercido o direito à autonomia, convivência comunitária dos idosos abrigados, e a gente percebia, e aí é a percepção minha, né? Estou falando por mim, mas acho que já conversei isso com outros colegas, eles também têm essa minha percepção, que havia uma dificuldade muito grande das equipes técnicas esclarecerem como isso era implementado dentro das instituições, sobretudo em relação a idosos com transtornos neurocognitivos, né? A minha tese vai um pouquinho além da que está escrito aqui nessa palestra, né? Porque assim, na tese eu só me ocupei justamente de como garantir autonomia para idosos com transtorno neurocognitivo, que tem Alzheimer, que é justamente esse é o grande problema. Porque quando a gente se depara com uma instituição asilar, e eu vejo muitas pessoas de equipes técnicas de boas instituições, eu sei que tem gente assistindo aqui que instituições que eu conheço são boas, há uma tentativa de inserção, e quando o idoso possui plena independência e autonomia, isso fica mais fácil, porque você interage melhor. Mas quando você tem idosos já com algum comprometimento de ordem neurocognitiva, né? Vejo a Carla entrando aqui também, que honra estar assistindo. Então, assim, você percebia que havia uma perplexidade de dois aspectos. Primeiro, a equipe sempre relatando uma dificuldade. Como é que eu vou garantir autonomia, manutenção de vínculos comunitários no idoso que está totalmente demenciado? E, do outro lado, a perplexidade do próprio promotor, porque muitas vezes o promotor fala assim, realmente, né? Eu também não sei o que fazer para que isso seja garantido. Então, a questão principal é, se eu tenho um idoso residente dentro da instituição de longa permanência com comprometimento cognitivo, o que é garantir autonomia para esse idoso? O que é autonomia para esse idoso? O que é manter vínculo comunitário? Né? Como não deixá-lo lá parado o tempo todo, sem atividade nenhuma, se ele não interage? Bom, aí a gente começa com algumas hipóteses, porque a gente começa a pensar assim, poxa, por que isso acontece? Por que será? Será que é impossível isso? Então, as hipóteses da qual eu parti são essas que estão aí. Primeiro, vou ler para todo mundo, né? Primeiro, assim, a naturalização do processo de envelhecimento como desumanização. Então, assim, muitas pessoas, as próprias equipes, eu não estou generalizando, né, gente? As instituições são umas muito boas, outras mais ou menos ruins, tem todo tipo de instituição. Mas, em geral, a percepção que as pessoas têm é que o envelhecimento leva a uma apatia mesmo. Então, eu sempre falo isso em outras palestras, sempre falo que quando, por exemplo, se você vai a uma creche e as crianças estão todas paradas, com um olhar no infinito, comendo
biscoito creme crack com a televisão passando a sessão da tarde, ninguém está lendo, ninguém está prestando atenção, alguém vai achar que tem uma coisa estranha. Porque aquilo não é natural, alguma coisa, será que deram dopar as crianças, o que aconteceu? Pois bem, esse mesmo cenário, quando você entra na instituição, não causa perplexidade. As pessoas acabam naturalizando, os idosos estão com demência mesmo. Então existe, né, a parte dessa premissa, uma naturalização do envelhecimento, em que a pessoa passa por um processo de desumanização, em que características normais do ser humano deixam de ser. Então, a pessoa parada o tempo todo, se for idoso, é normal. Mas por quê? Porque eu não estou enxergando ele como um ser humano. Eu estou desumanizando, estou entendendo que o envelhecimento leva naturalmente a uma apatia e nada deve ser feito, a não ser tamanho da comida, mas assim, deixa de ter alguma... A interação não existe mais. E aí também, né, como consequência, o não reconhecimento dessa pessoa como sujeito de direitos. Né? A pessoa que trata, muitas vezes, dentro da instituição, não reconhece essa pessoa como sujeito de direitos. É uma coisa que, em algum momento, não sei se eu botei aqui, mas é o que a gente chama de a psicodinâmica da exclusão, né? Que o Tom Kitwood, que é um autor que eu usei como parte teórica, fala psicodinâmica da exclusão, então a ideia de que ele explica por que isso aconteceria, né? Muitas vezes a pessoa não quer se identificar com aquela situação para não se ver naquilo no futuro. Eu prefiro entender que o idoso demenciado ele não faz mais parte da mesma espécie que eu. Então, assim, eu acabo não interagindo da mesma maneira que eu interagiria com um colega ou etc. Outro ponto que a gente percebeu, quer dizer, uma hipótese da qual partiu o estudo também, é que nem toda equipe tem capacitação para lidar com essas questões mais complexas. Então, não tem uma capacitação para fazer um trabalho, uma estratégia, quando a necessidade de se manter a autonomia do idoso demenciado ou manutenção de vínculos comunitários. E, por outro lado, mesmo que ela tenha capacitação, não tem exatamente um modelo para você trabalhar esse tipo de idoso no que tange ao direito à autonomia. Né? Bom, mas aí o que é autonomia? Essa é uma pergunta importante também, porque a gente fala assim, a gente tira a autonomia de alguns diplomas legais. Eu aqui botei alguns só para a gente ilustrar, né? Mas, por exemplo, a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos, ela, os idosos, coloca como um direito que o idoso desfrutar da vida plena, independente e autônoma. Depois fala que também a Convenção reconhece o direito do idoso tomar decisões, definir seu plano de vida e desenvolver uma vida autônoma, independente. Aí, o que seria autonomia? Então, assim, é uma concepção de autonomia que eu acho que a gente tem que ter. Primeiro, a gente tem que saber o que não é autonomia. Não é autonomia. O que eu não estou falando? E tem três conceitos aí que eu acho que se ligam à autonomia, mas que não são coisas diferentes. Liberdade, independência, capacidade. Então, quando entra, por exemplo, você abrigou um idoso que tem um Alzheimer, estado já avançado. Aí a pessoa chega e fala assim, olha, o idoso ele tem o direito de liberdade dele. Aí ele fica preso aqui, tem direito de sair, né? Ele não está sendo respeitado a sua autonomia. Bom, a gente não está falando de autonomia nisso, a gente está falando de direito de ir e vir, né? Liberdade é direito de ir e vir. E, obviamente, que num contexto em que você tem uma pessoa que não lembra do caminho, não sabe como voltar, nós não estamos falando que você respeitar a autonomia do idoso seja efetivamente garantir que o idoso, para usar, saia à rua e se perca. Não é isso. Mas é importante salientar que quando a gente está falando, muito embora a liberdade nesse ponto tenha que ser restringida por efeito de proteção, e aí, obviamente, a gente tem que ter um critério para que isso não seja abusivo, mas a gente não está falando de autonomia. A gente está falando de liberdade, direito de ir e vir. Outro conceito é a questão de independência. Muito embora apareça autonomia com independência misturado ali na Convenção, no direito brasileiro, as normas que
tratam disso, que são aquelas que falam de grau de dependência, grau 1, grau 2, grau 3, na verdade está falando de aptidões para desempenho de tarefas. Então, o que eu estou querendo definir é os conceitos do direito brasileiro estão sendo utilizados com alguma diferença de sentido. Liberdade, direito de ir e vir, sair, voltar, etc. A pessoa pode ter um direito de ir e vir e não está desenvolvendo sua autonomia plenamente. Isso vai chegar ali. Independência é desenvolver atividades. Ir ao banheiro, consigo tomar banho. É isso que, quando você fala de grau de dependência dentro do contexto da legislação brasileira, é disso que você está falando, atividades que você desenvolve, né, ligada à atividade diária, enfim. E capacidade está ligada a um conceito jurídico de poder de se exercer atos jurídicos, que dentro da nossa legislação, né, aí hoje o tema não é tratar de curatela, mas hoje ela pode ser restrita apenas no que tange a atos patrimoniais. Então, assim, o que seria autonomia? O conceito de autonomia que eu trabalhei é o conceito que foi interpretado em cortes internacionais, sobretudo cortes europeias. Porque a gente precisa tirar esse conceito do ponto de vista jurídico para poder fiscalizar a entidade e entender se está sendo garantida ou não a autonomia da pessoa idosa. Basicamente, as decisões que foram... Né, o Brasil, ele não, do ponto de vista jurídico, ele não se ocupa muito disso, você não vê muita discussão disso em tribunal. Mas, em cortes europeias, isso já aconteceu. E, basicamente, o direito à autonomia ele é retirado do direito da privacidade. O que quer dizer que você tem o direito de construir o exercício da sua identidade, construir o exercício dos seus planos de vida e uma autodeterminação como pessoa. Ou seja, a autonomia é desenvolver-se durante a sua existência com a coerência que você quer ter com o que você acha que você quer. Como eu quero ser. Então, se eu... dentro das minhas possibilidades. Então, eu escolhi fazer direito. Poderia, no meio do curso, ter abandonado. Estou usando essa roupa porque eu acho legal. Tenho um hobby de tocar o violão. Isso vai fazendo com que eu construa a minha personalidade da maneira que eu acho que tenha que ser. Isso é desenvolver autonomia. Basicamente, você construir a sua vida de acordo com o que você acha certo ou errado. Pode errar, pode acertar. Então, se você, por exemplo, isso não quer dizer que você tem direito de escolher o que você quiser. Né? Então, se, por exemplo, uma pessoa planejava fazer a faculdade, já passou aqui isso aqui, e, de repente, surge uma gravidez. Se a pessoa decide abandonar a faculdade para tomar conta do filho, aí, ao invés de ter um nível superior, vai para outro caminho, isso faz parte da vida. Assim, né? Eu não tive violado a minha autonomia porque eu tive que largar a faculdade para trabalhar. Isso faz parte da vida. Você não escolhe tudo o que você quer porque a vida não oferece tudo o que você quer. O que a autonomia quer dizer é que você, ao longo dessas possibilidades, você vai construindo o que seria a sua personalidade, o que você acha mais adequado dentro de todas essas situações. A autonomia, ela tem várias maneiras de ser vista. Então, tem modelos de autonomia que foram sucedendo historicamente, até chegar no que a gente tem hoje. Então, o primeiro modelo de autonomia é essa ideia pura e simples. Olha, eu sou livre no mundo, eu sou uma pessoa no mundo que tem possibilidades, e ao longo do tempo, quando eu vou me entendendo por gente, eu vou fazendo opções e construindo o meu jeito de ser. Eu vou ter crenças, posso ter uma religião, posso ter um time de futebol, eu vou me construindo da maneira que eu acho que deve ser. Posso mudar de ideia, né? Dentro dessa caminhada. Esse modelo tradicional é a ideia de que isso pode ser desenvolvido desde que ninguém atrapalhe você. Ou seja, o Estado não pode criar regras para impedir o exercício de uma religião que estaria obstando, de certa forma, o exercício da sua autonomia. Né? Mas se você se livre, você se vira. Porém, o que acontece? Nem sempre isso é possível, e isso, ao longo histórico, foi percebido, porque alguns fatores podem atrapalhar ou impossibilitar o exercício dessa autonomia, que não é simplesmente
você ser preso ou o Estado proibir algumas coisas. E aí se vê primeiro um modelo que chama relacional, que diz o seguinte, olha, dependendo das suas relações, pode ser que o exercício da sua autonomia não seja legítimo. Isso aparece muito nos estudos que têm a ver com violência doméstica. Então, por exemplo, uma mulher que sofre violência doméstica e tem filhos, ela opta por ficar com o marido, não no pleno exercício da sua... Não, ninguém botou um revólver na cabeça dela para ficar com o marido. Entendam isso? Mas ela pensa, se eu sair daqui, eu vou ficar na rua, vou ficar numa situação pior. Então, eu vou escolher ficar aqui. Mas se você enxergar mais profundamente essa situação, você vê que as relações dela impedem o exercício de autonomia. Por quê? Porque, por exemplo, se ela tivesse uma família que lhe desse suporte para onde ela pudesse ir, ela iria, mas ela não tem. Se ela tivesse condições financeiras para viver sozinha, ela iria, mas ela não tem. Então, assim, passa a ser enxergado que o exercício de autonomia pode ter obstáculos que não são só o exercício do Estado, mas sim o contexto relacional. Então, por exemplo, uma pessoa às vezes opta, isso acontece na área do idoso, eu quero voltar, situações típicas que acontecem, o idoso sofre violência em casa, ninguém cuida dele bem, está numa situação muito ruim, aí ele opta por se abrigar. Eu quero ir para o asilo. Mas você quer ir para o asilo ou você não tem opção dentro do contexto relacional que você vive? Então, isso começa a mexer nessa... Eu estou construindo meu caminho de vida dentro das possibilidades que eu tenho ou está sendo negado possibilidades? Então, daí surge a necessidade também de um olhar do direito para permitir, por exemplo, que ele possa ir para outro tipo de uma casa onde ele possa viver, ou um lugar onde tenha um cuidado, ou efetivamente opções em que ele possa exercer a autonomia do jeito que ele quer. E, por fim, o modelo que a gente chama de modelo de autonomia como promoção, que é o caso que acontece muito claramente nas situações em que a pessoa, por exemplo, tem uma deficiência. Então, a pessoa, por exemplo, nasce, como a gente está aqui tentando de livros, com uma deficiência auditiva. Aí ela não tem acesso à educação, não aprende língua de sinais. Aí ela vai exercer a autonomia dela? Não, porque assim, para o exercício da autonomia dela, ela precisa de um apoio para que ela possa ter um mínimo de acesso à informação e à educação. Então, cabe hoje, por exemplo, ao Estado fornecer a educação para as pessoas com deficiência, porque sem esse apoio, sem essa intervenção estatal, autonomia nenhuma pode ser desenvolvida. Então, por isso que é necessário atos de promoção da autonomia. Existe a necessidade de uma intervenção estatal para promover, para dar tecnologia assistiva, suporte, educação inclusiva, porque senão a pessoa não... Isso tem muito paralelismo com a área do idoso, quando ele tem a questão do seu déficit cognitivo. Bom, vamos chegando aqui, né? Isso aqui a gente já falou, e aí a gente vê as instituições de longa permanência se deparando com essa situação. Como eu falei, né, a gente tem vários tipos de instituições de longa permanência. A instituição de longa permanência, que tem caras variadas, a gente não tem exatamente uma cara de instituição, mas, invariavelmente, o perfil do idoso que vai para lá é o idoso que tem alguma fragilidade, né? O idoso autônomo, independente, que vai para funções cognitivas 100%, não é o perfil do idoso que vai para a instituição. Aqui a gente tem até na convenção um artigo que fala que o idoso que recebe cuidado a longo prazo, né, é aquele que tem uma dependência moderada ou severa que não possa receber o cuidado em seu domicílio. Esse é o idoso que mais ou menos tem o perfil que vai para as instituições, né? Quando isso acontece, um dos direitos que ele tem, um dos deveres que a instituição tem, é de garantir a chamada autonomia. Mas o que eu vou fazer com isso? Essa é a questão. Então, você tem alguns cenários possíveis. Um cenário é o idoso que tem essa perda de funções cognitivas é leve. E aí é possível você interagir com o idoso, entender o que ele quer, quais são as perspectivas, etc.
E no cenário mais rigoroso, é aquele que tem um transtorno cognitivo grave, e é pior até dentro da instituição, e que a comunicação é muito ruim, né, ou impossível. Então, como que você vai conseguir garantir a essa pessoa que um plano de vida se desenvolva após o abrigamento? Porque é isso que a lei quer. Ela não quer que o abrigamento seja uma espécie de morte civil da pessoa idosa. Quer dizer, ela entra lá, morreu, acabou, ela vai ficar ali vivendo, vegetando até morrer. Isso que a legislação não quer. Ele precisa ter um desenvolvimento digno, de acordo com as sua vivência, suas preferências, né, suas crenças. Então, assim, o primeiro momento que a gente tem, que é importante, é você colher as informações o máximo possível a respeito de quem é esse idoso, para que você possa, junto com a equipe, traçar alguma estratégia de cuidado. E aí a gente vai ter dois cenários. Um cenário que você colhe as informações, seja pela família, seja pelo próprio idoso, seja pela rede, porque assim, às vezes tem uma interação da instituição com a rede de suas, que passa informações. E você tem outro cenário que você não tem informação nenhuma. Nas duas situações, o direito à autonomia tem que ser preservado. Na primeira, você tem um material para trabalhar, né? Então, se, por exemplo, eu percebo que esse idoso tem um histórico ligado à arte, então, obviamente, que a gente tem que pensar em atividades pintura, alguma coisa que ele vai querer, né? E se eu não tenho nenhuma informação, eu tenho que começar uma observação a respeito de quem é esse idoso, como é que funciona lá dentro, para começar a criar alguma ideia de quem ele é. O que não pode é tratar todo mundo igual. Então, a gente, muitas vezes, em inspeções, a gente chega lá e você detecta uma atividade acontecendo. Ó, tá tendo pintura. Aí você vê o pessoal lá pintando. Aí você pergunta, todos os idosos estão participando? Não, o seu fulano, a dona Cicrana, não quiseram participar, eles são muito arredios, não participam das atividades. Aí você vai ver lá quem é o dono do seu fulano. O cara fala assim, eu odeio isso aí. Odeio arte. Eu não gosto. Eu não vou participar porque eu não sou obrigado a participar do negócio que eu odeio. E aí, se você pergunta para a equipe fala assim, ele é muito arredio, ele não gosta de participar. Então, você está vendo que a equipe não teve a preocupação de entender quem é o idoso com quem ele está lidando, né? Eu já tive inspeções que você vê situações de idosos que têm um histórico intelectual interessantíssimo e inexplorado. Então, a pessoa que foi intelectual a vida inteira, né? Já foi o idoso escrevia fórmulas matemáticas na parede, assim, que eu não entendia cálculo, derivada, um negócio assim. E aí, eu falei, quem escreveu isso aqui? Um idoso que escreveu aí. Por que ele não quer? Ele é engenheiro. Ótimo, ok, ele participa da atividade. Aí, com a atividade, a gente está desenhando o Pato Donald e o Mickey aqui pintando. Qual o interesse que ele tem em participar disso? Né? Então, é uma desconexão da equipe em relação a quem é aquela pessoa. Então, é óbvio que, para ele, o desenvolvimento, sua autonomia, ou seja, a busca da construção da identidade, com atividade, uma coisa que vale, deixou de acontecer. Muitas vezes ele vai cair até num processo depressivo por não ter interesse, não ser reconhecido como pessoa. Bom, aqui a gente detectou um dado que eu acho importante, né? Esse dado aí é daquele estudo do IPEA, um estudo que eu acho que muitos conhecem, muito famoso, capitaneado pela professora Ana Amélia Camarano, que procurou dar uma noção grande aí sobre a cara das ILPs do Brasil. Então, só para mostrar, na época que ela fez, o cenário indicava uma prevalência de entidades filantrópicas no Brasil. E eu analisei os dados do Rio de Janeiro, que estão aqui no módulo do idoso, que é o banco de dados que o INPE atua, e a gente já percebe uma montanha no Rio. Né? Porque hoje o que prevalece são entidades com fins lucrativos. Mas adianta a vocês que, quando você analisa a capacitação das equipes, ou a forma como elas trabalham, não há diferença de qualidade
em termos percentuais. Ou seja, o fato de entidades privadas estarem crescendo no mercado, na minha pesquisa, não indica que a qualidade da equipe técnica no que tange a garantia da autonomia tenha melhorado. Percentualmente, você vê que instrumentos técnicos que servem para você aferir se há ou não essa melhora, eles indicam que elas são muito parecidas. Então, assim, o dinheiro não está indicando melhoria de qualidade em relação às que não têm fins lucrativos. Bom, e as pessoas que são acolhidas, elas têm direitos, né? Então, aqui estão os princípios que estão lá das Nações Unidas, né? Que são independência, participação, assistência, realização pessoal e dignidade. E aí, a partir disso, a gente cria essa ideia de que se envolver a autonomia do idoso na instituição não é um favor, mas sim um dever que a instituição tem. O Estatuto do Idoso tem vários dispositivos que obrigam as entidades a preservar vínculos familiares, obviamente quando tem família, né? Manutenção da mesma instituição, atendimento personalidade em pequenos grupos, participação em atividades comunitárias, observância de direitos e garantias, preservação da identidade, oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. É interessante que em Ontário, que é uma província canadense, existe um Bill of Rights, né? Uma legislação lá que tem muito interessante, que traz direitos do idoso abrigado, né? E dentre esses direitos, a gente achou alguns que são interessantes para a proposta que eu acabei desenvolvendo na tese. Ali está dizendo que todos têm direito a cidadãos de cortesia, todos têm direito de participar do processo de tomar decisão em relação aos assuntos que lhe digam respeito. Isso é muito importante, porque quando você desumaniza o idoso, você também passa a tomar decisões que lhe dizem respeito sem ter a menor participação dele. Então, se você está definindo que vai mudar alguma alimentação, se você vai mudar a forma de dar um medicamento, se você vai mudar o horário do banho, e você nunca permite ao idoso participar disso, você está desumanizando ele. Mesmo que esse idoso tenha dificuldade de comunicação, porque o corpo fala também. Então, se eu tomo uma decisão em relação ao idoso que tem Alzheimer, não se comunica, e a partir daí eu observo que ele se tornou mais agressivo, alguma coisa ela teve feito essa decisão, mesmo que não comunique. É importante a gente estar atento a essas coisas e não entender, não pressupor que a pessoa que tem transtorno cognitivo não sente, não é gente. Essa é uma coisa que parece chocante, mas muitas vezes acaba a gente naturalizando esse lidar com outro ser humano sem reconhecer nele a humanidade. Então, todos os direitos, ele tem direito a tomar parte do planejamento, da implementação, acompanhação, revisão do seu plano de cuidado. Então, a gente tem um plano individual de atendimento. Quando que o idoso é perguntado sobre isso? Quase nunca. Esse próprio plano, muitas vezes, não tem, que é um documento obrigatório. Esse planejamento. A instituição tem que planejar a sua ação em relação àquele idoso que entra. Isso faz parte dos documentos operacionais obrigatórios das instituições. Então, quando você faz esse planejamento, você tem que, primeiro, estar preparado para trazer as informações que você tiver ali para dentro, mas do próprio idoso, colher a impressão dele. Segundo, você tem que manter o planejamento em andamento. Você planeja uma coisa, não quer dizer que vai dar certo. Então, eu tenho que acompanhar aquilo permanentemente. O idoso mesmo pode ter um tipo de postura quando ingressa, 6 meses depois ele está arrependido. Achou que aquilo não era o que ele queria. E aí a gente tem que rever o planejamento, tem que ver o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes a gente vê que esse tipo de documento, o PIA, né, que eu estou falando, ele é feito apenas do ponto de vista formal. A equipe não discute aquilo periodicamente. Muitas vezes é feito apenas que o Ministério vai fiscalizar, perguntar se tem aquilo é apresentado, mas a equipe, de fato, não trabalha aquilo, né? Não usa toda a potencialidade desse documento. E esse Bill of Rights também fala que todos os residentes têm direito à privacidade para se comunicar com quem quiser, receber visita e tal, e tem direito a acesso a áreas externas e atividades externas. Bom,
esses documentos operacionais, gente, porque assim, não dá para a gente fazer, assim, a ideia que a gente está desenvolvendo é fazer o possível. Né? Obviamente, eu não estou aqui falando que todo mundo tem que fazer um milagre, o idoso que está lá com Alzheimer, né, numa situação gravíssima, que ele vai, enfim, interagir milagrosamente. Não é isso. Mas, assim, nós temos mecanismos para melhorar bastante o exercício, a vida dessa pessoa. E aí, um tema que eu achei muito importante, que assim, nós temos documentos operacionais que são instrumentos ferramentas muito úteis. Então, os documentos operacionais que a gente tem aí, previstos na legislação, o primeiro é o contrato, né? As entidades são obrigadas a ter, mesmo as filantrópicas, tem que ter contrato, porque a gente precisa saber, a partir daquilo, que o idoso concorda com o abrigamento e que ele tem ciência das regras que vão reger a sua relação ali dentro. Então, muitas vezes, a gente vê entidades em que esse contrato ou não existe, mas assim, são poucas, a maioria já tem, mas acontece que o idoso nem sequer assina o contrato, um filho colocado ali como representante do idoso que assina, sendo certo que não é caso, o idoso não está curatelado. Esse representante é tirado da cabeça, do imaginário e da cultura de que a pessoa idosa torna-se uma espécie de filho do filho. Aí qualquer filho vai lá e decide por ele. Quando um contrato não tem assinatura do idoso, é indicativo do despreparo da equipe. Porque, assim, a equipe, em primeiro momento, ela tem que se indagar. Por que o idoso não está assinando o contrato? Esse contrato, ele serve também de um sinal para a equipe de que alguma coisa pode estar errada, porque, a princípio, pela legislação, o ingresso da ILPI deveria ser voluntário. Historicamente não é, mas assim, vamos lá, o próprio idoso decide se abrigar, porque hoje o abrigamento é uma medida de proteção, é algo bom para ele. Algo bom não pode ser imposto. E se eu sei, equipe, no primeiro contato, ele chega, mas o idoso não vai assinar o contrato, ela tem que perguntar por quê, e não naturalizar. O filho está assinando, está tudo certo. Muitas vezes a gente percebe que isso é feito sem que a equipe perceba que aquilo tem uma coisa estranha ali. Então, se por acaso existe um motivo para não assinar, você tem que perguntar por que não vai assinar. Mas o idoso, é porque o idoso está com um comprometimento grave neurocognitivo, não entende o contrato. Ok. Mas aí, assim, ele está sob regime de curatela, a família decidiu fazer, não fazer, eu preciso indagar sobre isso, para explicar o porquê que não vai assinar isso, né? É o curador que vai assinar no lugar. Não posso naturalizar o ingresso na instituição sem a participação do próprio idoso. Outra ferramenta importante é o plano de trabalho que a instituição tem que ter. Como a instituição ela vai desenvolver o seu trabalho ao longo do tempo? Ela tem que ter um perfil técnico, né, que indique como ela trabalha. Isso é importante. Bom, o plano individual de atendimento, que é fundamental, que é o planejamento da equipe sobre como será desenvolvida a vida daquele idoso dentro da instituição. Mas um detalhe importante, o idoso deve participar ativamente desse planejamento. Ele deve ser indagado se está bom, se está ruim, se está funcionando, não está funcionando. E o plano de atenção integral à saúde do idoso. Quer dizer, como que o idoso ele vai se relacionar com a questão de saúde? Isso é muito importante, sobretudo para idosos que têm alguma questão de patologia mental. Porque hoje você tem muita transinstitucionalização. Muitos idosos, por exemplo, que têm, antigamente estariam em hospitais psiquiátricos, não estão mais, eles acabam estando lá nas instituições de longa permanência. Ele não tem que estar no hospital psiquiátrico, óbvio que não. Mas estando na instituição, eles têm que dar também um plano terapêutico dele. Ele vai ao CAPS, como é que ele faz para ir? Ele tem, qual é o tratamento dele? Qual a interação que tem? Qual é o funcionamento dele? Qual é o gatilho que tem para que ele possa, de repente, ter um comportamento aqui indesejado ou prejudicial para ele mesmo? Então, eu tenho que saber como é que funciona a saúde. Se ele tiver uma intercorrência, eu levo para onde? Então, tudo isso está no plano de atenção e integração. Todos esses documentos, muitas vezes, as instituições veem com mera formalidade, mas, na verdade, são ferramentas poderosas para entender o funcionamento do idoso e poder atuar. Né? Mesmo que, eventualmente, alguém da equipe saia, porque ele tem documentado aquela situação para entender esse funcionamento do idoso. E, nesse contexto, o que eu acho, assim, que eu
de grande valia, aqui tem assim, que tem que ter o plano de atendimento, né, que é a identificação, sua situação familiar, etc. Mas o que é de grande valia, que eu achei bem interessante, e que nessa legislação, por exemplo, no Canadá tem, e no Brasil, em relação à infância e em relação ao SUAS, existe, é o chamado profissional de referência, que, por incrível que pareça, não tem previsão da TLPI. O que é o profissional de referência? Quer dizer, é aquele profissional que ele vai ter um olhar diferenciado e contínuo para aquele usuário do serviço. Porque o que a gente percebe muitas vezes são quebras de continuidade. Ninguém acompanha o idoso. Então, assim, você vai na instituição, pergunta ao funcionário, essa é a vovó fulana. Como é que é o nome dela? E eu chamo de vovó fulana, não sei quem é. Aí, às vezes, essa vovó fulana, de noite, trocaram o remédio dela. Aí, ela aparece com comportamento alterado. Aí, o funcionário da manhã chega e fala assim, caramba, essa mulher é muito nervosa, agressiva. Nossa, tem um comportamento... Aí, assim, peraí, mas assim, ela é agressiva? Sempre foi? Ou de noite trocaram o medicamento, ela está alterada por isso, ela é ótima. Se você tem um profissional de referência, alguém que acompanha o idoso, passa a ver a seguinte questão. A pessoa passa a ter uma visão de como funciona aquele idoso. Nessas circunstâncias, por exemplo, o profissional de referência poderia chegar e falar assim, olha, não, eu sou profissional de referência aqui, eu acompanho essa idosa desde que ela entrou. Ela não é agressiva, não. Alguma coisa aconteceu para isso estar mudando, porque esse não é o comportamento dela. Então, eu acho assim, dentro dessa perspectiva do meu estudo, há uma grande melhoria para a condição do idoso se dentro da instituição, desde seu ingresso, foi indicado esse profissional de referência, que não é invenção da minha cabeça. Dentro da estrutura do SUAS, existem várias, em outras áreas, na área da infância, na área do atendimento do CRAS, no CREA, é sempre indicado que as equipes não sejam alteradas, que elas consigam ter um acompanhamento daquele caso para poder entender. E isso é fundamental para o exercício de autonomia. Vamos voltar lá no início. O exercício de autonomia não é ficar atendendo vontade de ninguém. É tentar entender como é que a pessoa funciona de modo, sobretudo quando ela não se comunica bem, quais seriam as opções dela de vida naquele novo contexto. Então, se eu, por exemplo, em algum momento levo num passeio idoso que tem um comprometimento grave, num passeio na praia, e você percebe na volta que ele está bem, ele está com uma sensação assim, tá uma atitude serena, essa informação vale ouro para garantir a autonomia do idoso, mesmo num contexto de incomunicabilidade. Porque eu sei que aquele evento teve um efeito muito positivo. Da mesma maneira, pode acontecer o contrário, uma determinada visita em que o idoso não interage, mas na saída ele está muito alterado, ele tem alguma coisa emocional afetando ele. Se eu estou acompanhando, eu vou conseguindo juntar esse quebra-cabeça. Se o idoso ele tem uma fragilidade, mas ele se comunica, ele tem uma situação muito melhor ainda. Porque aí a gente vai conseguindo manter dentro daquela nova realidade asilar a construção de uma vida que caminha numa nova fase, em que eu consigo estabelecer para ele a possibilidade de uma existência como ser humano dentro do contexto que ele gosta, do que ele quer, do que é possível, né? Participando das atividades em que ele se identifica, podendo dizer que determinada tipo de mudança de rotina afetou ele, porque aquilo não, por uma questão dele, ele não é muito sério. E para você é um nada. Né? Às vezes assim, poxa, só o fato dele ter comido um negócio lá, pô, hoje teve um negócio, eu odeio aquilo, pô, que cara chato. Mas às vezes não é um cara chato, às vezes tem um motivo para aquilo, enfim, emocional que seja. E é importante que ele entenda que dentro da instituição ele tem um espaço para conversar sobre aquilo. Esse espaço de escuta pode ser proporcionado pela relação de empatia que o profissional de referência vai criar com ele. Por outro lado, também, dentro da instituição, deve ficar claro que ele não é refém do profissional de referência. Também tem instâncias às quais ele pode, inclusive, entender
entender que aquele profissional indicado para ele não tem empatia com a gente. Dentro do planejamento, pode incluir, inclusive, trocar o profissional de referência, porque quem a gente achou que poderia funcionar bem, está funcionando. E aí, então, o outro documento, né, chegando no final aqui, né, gente? Tudo isso está ligado à ideia dos cuidados centrados na pessoa, né? Que é a filosofia que é a melhor que a gente utiliza, né? A atuação, né? Buscando, acho que até coloquei aqui, né? Desse princípio, amor para enfrentar a solidão, atividades com propósito, diálogo contínuo, interações espontâneas. Ou seja, é necessário você lidar combatendo a tal da psicodinâmica da exclusão. Você tem que fazer a inclusão. A pessoa ela tem que entender que ali ela tem escuta, que ali ela é vista como um ser humano, né? Ao invés de você chegar, por exemplo, na atividade em que a pessoa não participa, voltar, olha, ele não quer não, ranzinza. Então, por que o senhor não quer? Né? Será que seria outra opção melhor? Tem alguma sugestão, alguma coisa? Obviamente, gente, que eu estou falando isso, e no dia a dia é bem difícil, porque muitas vezes não tem. Você tem vários fatores ligados a transtornos neurocognitivos que dificultam a comunicação, mas o que eu quero dizer é que é necessário planejar essa ação. Né? Porque, invariavelmente, quando a gente vai aos lugares, a gente não vê esse planejamento em execução, a gente não vê a equipe sequer tendo consciência de que deveria trabalhar dessa maneira. Muitos desconhecem, inclusive, essas ideias aí e documentos também, né, que são obrigatórios. A psicodinâmica de exclusão aqui que eu coloquei para você, né, esse processo é pautado tanto pelo desvalor que a sociedade agrega ao envelhecimento, como também pela ansiedade gerada nos cuidadores de se tornarem pessoas com demência. Essa dinâmica tem como consequência a desumanização do idoso com transtorno neurocognitivo, de modo a transformar numa espécie diversa da espécie de quem cuida. Então, assim, sem querer, você sempre se depara com aquela imagem do idoso demenciado e você tende a entender que aquilo não é você. Mas a natureza humana é a mesma. Então você, assim, as dificuldades não transformam aquele ser humano numa coisa. Aí a gente já falou do profissional de referência, estou olhando aqui o horário também para a gente né, o horário não passar muito. Aqui a gente colocou, essa parte até achei que não estava, né? Aqui a gente botou alguns dados da pesquisa para a gente ver, né, aquilo que eu estava falando. A maioria das instituições usam o contrato, né? Muito embora esteja com aquela característica que eu falei para vocês, né? O contrato ele existe formalmente, você vai ver o idoso não assinou, está lá para a gente tem contrato, mas o idoso não participa, né? Não plano de trabalho, muitas instituições sequer têm, né? Eu acho que 39%. Isso aqui, gente, são números do estado do Rio de Janeiro, tá? Não é do Brasil. A pesquisa foi do estado do Rio de Janeiro. 39% das instituições não têm plano de trabalho nenhum. Aquele não verificado ali, que está 13%, é porque a equipe, na hora da fiscalização, não perguntou isso. Então, está não verificado. O plano de atenção integral à saúde, 48% das pessoas não tem plano nenhum, não tem esse documento. O plano de atendimento individual, que eu estou colocando aqui como uma ferramenta importantíssima para você desenvolver esse planejamento de como atuar, 45% das instituições não tem. Ou seja, a gente percebe que sequer há um início de trabalho para a garantia dessa autonomia. Porque eu acho que, assim, se a pessoa chega assim, olha, a gente fez de tudo para isso, mas não foi possível que o idoso não interage na situação. Pode acontecer essa dificuldade, sim, claro. Ele chegou aqui acolhido na rua, não tendo contato de familiar nenhum, ele não sabe quem ele era, não sabe o que ele gosta, ele não fala. Ok, mas assim, quando você olha esse quadro, você vê que não há trabalho nenhum feito com nenhum idoso abrigado em 45% das instituições. Ninguém nem sabe que tem esse documento. Falar de profissional de referência, então, é um negócio que nem pensam. Comparando o desempenho, como eu falei com vocês, né, assim, vocês veem que não tem muita diferença. O desempenho melhor em quem tem os documentos são nas ILPIs públicas. Mas veja bem, gente, esse número não é tão animador, porque de 501 instituições cadastradas no MIT, só 16 são públicas.
Não tem instituição pública assim. Eu acredito que seja um cenário nacional, seja esse também, ou no Rio de Janeiro. De 501 é só 16. Então, o número ser alto ali não é uma situação assim, tão expressiva. Mas, de certa forma, aponta que o serviço público tem uma mão de obra capacitada, talvez, né, como força do concurso público, de pessoas que estão lá trabalhando. É a mesma coisa aqui, né? Você vê a LPU com mais o percentual de utilização de PIA, porém, é aquela mesma crítica em relação a isso. Bom, gente, essa ideia, em resumo, né, a gente percebe que o exercício, o desenvolvimento da autonomia do idoso é um construir da vida dele a partir das preferências e crenças que ele tem, que só pode ser feito com a participação dele, não havendo a participação dele com a busca de informações de referências familiares, etc., e dentro da instituição com alguma visão contínua que eu sugiro que seja sempre profissional de referência. Esse profissional de referência, a gente pode ser qualquer um. As instituições, um cuidador pode ser um profissional de referência do idoso? Claro que pode. A gente tem que indicar o cuidador, fulano, ele vai ser o profissional de referência do seu fulano. E o seu fulano deve saber que ele é o profissional de referência dele. Seu fulano, esse nosso servidor vai acompanhar o senhor mais de perto, né? A pessoa conversa com ele, etc, etc. Né? Mas volto a dizer, não quer dizer que ele vai ser refém desse profissional de referência. Ele tem que ter, dentro da instituição, uma instância a qual ele pode se reportar também. Olha só, não estou gostando. Por exemplo, às vezes o profissional de referência pode ter uma visão paternalista, querer que o que ele acha seja bom para o idoso. E querer impor um modo de ser que não é do idoso, mas sim do profissional. Né? E achar o que ele é o que é certo é o que ele acha. Não, isso pode gerar um conflito também dentro da instituição. Não é o desejável. Tampouco, volto a dizer, garantir autonomia não é dizer sim a todas as vontades. Quero chegar na instituição meia-noite, quero trazer um pessoal aqui para dentro, quero, sei lá o quê, ouvir música alta. Não é que não quer dizer isso. Isso são questões pontuais, vontades pontuais. A autonomia você vai analisar ao longo de um período de tempo. Então, se ao longo de um período de tempo, dentro da instituição, você percebe que aquele idoso conseguiu construir a sua identidade de acordo com a sua vida, da mesma maneira que a gente vê hoje. Então, se hoje cada um de nós tem anos de vida aí atrás e conseguiu caminhar, se situar de alguma maneira que você ainda se sente, se reconhece quando você se olha no espelho, com as suas cicatrizes, seus erros, seus acertos, isso que tem que acontecer lá dentro também, de certa maneira. Ele conseguir construir a sua vida de acordo com o que ele entende que tem que ser a sua vida dentro desse novo contexto, que é um contexto diferente, obviamente. Gente, é isso aí, ó, só tem uma horinha aí, né? E eu agradeço pela atenção. Estou aqui disponível se alguém quiser fazer pergunta ou qualquer coisa. A ideia é essa. E voltando a dizer que eu também não tenho, não tenho receita de bolo. A gente sempre procura, dentro dessa nossa atuação, construir sugestões que tendem, né? A gente quer resolver problemas, mas se criar um questionamento para que as pessoas pensem pelo menos isso, a gente já tem como atendido o objetivo. Obrigado. Muito obrigada, Luiz Cláudio. Sempre muito lúcidas as suas palavras, assim, sempre enriquecendo o nosso conhecimento, né? Dando sugestões também de atuação. Eu acho que você traz um ponto muito importante no sentido da gente ter instrumentos, né, que estão lá na legislação, tanto no Estatuto quanto na RDC, e que viabilizam essa humanização do atendimento à pessoa idosa, né? O PIA, o PAICE, o plano de trabalho, o próprio contrato, como você falou, e essa novidade agora, né, que nos leva à reflexão. Eu tive o prazer de ler sua tese mais de uma vez, e realmente já estou convencida de que seria muito bom que a gente tivesse um profissional de referência, e isso, né, como o Luiz Cláudio traz, né, na sua escrita, não é deixar de lado uma atuação da equipe multidisciplinar, né? Porque é fundamental que a gente tenha essa interdisciplinariedade, essa interlocução da equipe multidisciplinar
que se encontra ali também com um olhar na pessoa idosa, mas é um profissional de referência que vai ficar ali muito atento a esse idoso e conversando com todos os demais da equipe multidisciplinar daquela ILPI. Eu não vou me alongar, meu amigo, só te parabenizando, porque a gente já tem algumas perguntas aqui no chat. E também temos colegas aqui que talvez gostariam, né, de levantar a mão, pode ser feito isso também, para que a gente faça as perguntas, vocês podem fazer a pergunta. E eu vou, então, começar aqui com a pergunta da Estela, que eu acho que foi a primeira pergunta. Doutor Sebastião aqui conosco. Doutor Sebastião, quer falar? E aí depois eu passo para as perguntas. Obrigado, doutora. Sim, queria agradecer aí o convite e dizer da minha satisfação aqui. Doutor Luiz Cláudio, o conheci em 2008, estava há pouco tempo no MP, fizemos 2 dias, não sei se ele lembra, 2 dias de atividades visitando uma a uma das equipamentos de saúde mental lá no determinado município. Foi o meu batismo de visitação em unidade de saúde com ele, e desde então vejo aí, sou testemunha da dedicação dele. Quer dizer, para além da função institucional, é uma pessoa cujo caráter, cuja humanidade extrapola em muito da atuação de promoção ministerial. Queria dar esse testemunho aqui. Doutor, parabéns, muito relevante, né, a sua fala, né, para o tempo aqui de exposição. Assim, como eu vim da psiquiatria clínica, né, eu sou psiquiatra clínico, eu não tinha experiência de atuação com idoso, fui ter a partir do momento que entrei no Ministério Público, né, mas acho que há paralelos assim que são imexíveis, né, como diria um ex-ministro, porque o que acontece? Também na saúde mental, esse estigma, essa desumanização, né, eu digo saúde mental dos manicômios, dos asilos, e eu trago 2 exemplos bem rápidos aqui, para poder fazer a minha pergunta, que é o seguinte, assim, eu lembro de uma instituição que eu visitei em uma ocasião, com uma equipe ali, que a gente estava tentando tirar os pacientes internados, e aí recebemos um mini resumo, e um desses pacientes, eles disseram, porque assim, esse é agressivo, esse não conversa, aí tinha um lá que não falava, ele não fala, nem adianta interagir e tudo. E aí fomos ali, nos aproximamos, eu, uma psicóloga, que tinha uma assistente social, e, para nossa surpresa, ele falou primeiro o nome dele. Segundo, ele nos corrigiu, porque ele disse que não era do município onde estava descrito, ele era de outro. E eu chamei o responsável e falei, olha, ou um milagre se operou aqui, ou instantaneamente, ou ninguém nunca perguntou para ele se ele falava. E isso é muito comum das instituições asilares de psiquiatria, né? A pessoa vai coisificando e aí ela passa a ser aquilo que a gente acha que ela é, né? Então, quando o senhor tocou nisso em relação ao idoso, eu me lembrei muito, uma outra ocasião, numa outra esfera também, uma criança que a gente atendia com autismo e uma estagiária, tem uma pessoa muito experiente, mas que não conhecia muito de saúde mental e tudo, ficou espantada porque fez uma atividade para as crianças que estavam lá e esse menino interagiu bem, ele era autista, ela foi e falou assim a Pérola, nossa, eu não sabia que ele pensava e ele pensa. Como assim, o autista não pensa? Assim? Mas é isso, assim, né? Quando a gente trata de barreiras que a LBI traz, e aí vale para o idoso, vale para o autista, né? As barreiras somos nós que colocamos, né? Enquanto sociedade, assim, enquanto olhar, eu vou falar pela psiquiatria, né? Às vezes o nosso olhar, dizem que a gente, nos 5 primeiros minutos de consulta, a gente já fez o diagnóstico, às vezes. Isso é muito ruim, né? Porque não dá a oportunidade da pessoa mostrar a que veio, né? Existe, né, um pensador muito celebrado na psiquiatria, e que ele diz que a questão da reabilitação em saúde mental é um pouco diferente da reabilitação em, por exemplo, na neurologia e tudo. A reabilitação em saúde mental é a retomada do poder de contratualidade, e que eu acho que vai exatamente de encontro a isso que o senhor está colocando em relação à autonomia, né, ao entendimento. Veja, a gente não está negando que a pessoa tem uma deficiência, uma barreira, uma desabilidade, qualquer que seja, mas, assim, dentro desse recurso, é fundamental que a pessoa esteja atenta, né, que o profissional de referência esteja atento, né? Eu trabalhei em laboratório antes de trabalhar em medicina, e já finalizando, e na época daquele escândalo que mandaram um Guaraná, né, para o laboratório analisou, e a partir dali, no início dos anos 2000, passaram a ter os procedimentos operacionais padrão. Tudo tinha norma, etc. Tal, e ficou todo mundo muito feliz, achando que a partir dali os laboratórios iam ficar muito melhor.
A gente assistiu uma palestra de um sujeito dizendo que é possível que você receba acreditação, e a gente vê essas clínicas, às vezes, expondo lá na recepção aquela acreditação ISO 9000, ISO 8000, enfim, ele diz, olha, é possível uma empresa que constrói boias construir uma boia de concreto e ganhar acreditação 10.000, porque aquele checklist que a gente vê, você tem isso, você tem o PIA, você tem isso, a pessoa vai dizer que tem tudo. Então, esse desafio que o senhor traz é muito maior do que simplesmente um checklist. É óbvio que o checklist é importante, mas é o desafio do trabalho ser feito, para além da obrigatoriedade funcional, ali no petit comitê, né, no caso a caso, na afetividade, eu diria que esses profissionais têm que ter, e isso aí não se aprende em faculdade, isso aí não se aprende, mas é muito bom que o Ministério Público e o promotor esteja cada vez mais cobrando esse tipo de coisa, que é um caminho. E aí a pergunta é, qual tem sido a sua receptividade nessa toada, porque o senhor sabe que é revolucionário. Tudo que o senhor falou aí é revolucionário. Entre seus pares de direito, entre os profissionais da saúde. O que a gente tem visto muito aqui no NATEM, em particular no Projeto de Saúde Mental Mais Legal, é rebelião de alguns psiquiatras que acham que os promotores estão inventando uns quesitos novos, né? E eles não concordam. É curioso no Brasil isso, né? O cara não concorda com a lei. Que história é essa de ficar... O sujeito é capaz ou ele é incapaz? Que história é essa de você ficar ali esmiuçando, debulhando? Então, eu queria saber como é que tem sido o seu contato, que eu sou um homem da prática, não só com os profissionais da saúde, psiquiatras e geriatras, e também com os seus pares de operador de direito em relação a essa negação daquilo que a LBI traz de novidade alvissareira, né? Obrigado, desculpa pela fala muito extensa. Luiz Cláudio, antes só de você falar, eu só vou tirar uma dúvida aqui do pessoal, que eles estão falando da sua tese de doutorado. Assim, com brevidade, a gente pretende publicar aí, através do Centro de Apoio, né, não vai ser nenhum resumo, a gente só tentou né, fazer te retirar só algumas questões, mas assim, a gente vai publicar um material, né, de autoria do Luiz Cláudio, e aí a gente vai disponibilizar para todos, né? E aí eu posso até pegar o e-mail de todos aqui, que a gente já tem, e depois eu encaminho para vocês. Eu acredito que em um mês a gente já tenha esse material para ser disponibilizado. E dentro da pergunta que o doutor Sebastião fez, é interessante que tem uma pessoa, que é a Lilian, ela faz a pergunta se o PIA deve ser atualizado diariamente ou pode ser mensalmente. Então, eu acho que, né, aí você aproveita e fala, que eu acho que, né, é importante a gente falar sobre essa questão aqui. Então, vou responder primeiro, aí depois eu falo do doutor Sebastião, que a resposta é mais rápida. Na verdade, olha só, nós temos dois documentos que eu acho que são importantes e têm finalidades distintas. Aqui no MP, depois a gente discutiu muito com a equipe técnica, como está até assistindo aí e tal, e ele é defensor muito disso, existe o prontuário multidisciplinar, que a gente entende que é para você registrar situações pontualmente que aconteceram. Tem que ser atualizado sempre que haja alguma coisa relevante. Esse prontuário multidisciplinar não é propriamente um prontuário médico, se tem um médico que trabalha lá. É um prontuário que a equipe tem que conversar, onde todos tenham acesso, que a gente não tratou na tese. Por que eu estou falando isso? Porque o PIA, na verdade, ele não é um documento que pressupõe mudanças repentinas. Ele, como o nome está falando, é o planejamento. Então, quando o idoso entra e você faz o PIA, você tem que planejar o que vai ser feito ali, qual atividade, quem ele é, deu problema assim, evita isso e tal. Esse planejamento tem que ter um tempo de maturação, no meu entendimento. Você vai planejar uma ação com o idoso para ser aplicada ao longo da sua da estadia. Ele vai ter que ser revisto periodicamente. Particularmente, eu acho que não é uma revisão de curtíssimo prazo. Todo dia eu vou lá. Não acho isso. Muitas entidades reclamam que não tem tempo para sentar e discutir o PIA nunca. Isso é muito comum. Ah, doutor, o senhor está falando aí meio tópico aqui, porque na verdade o enfermeiro vem dia tal, o nutricionista vem dia tal, o cuidador é outro dia, a gente não reúne equipe nunca, mas tem que reunir, tem que discutir aquilo ali.
Então, eu acho, particularmente, que esse planejamento, não há problema que ele seja revisto 6 em 6 meses, mas desde que haja o acompanhamento, esse planejamento seja, assim, alguém de fato está aplicando isso. Então, isso eu acho que depende muito da instituição. Se você tem uma instituição muito engajada, que todo mês se reúne, ótimo que você consegue pegar o plano e dar uma olhada naquilo, né? Ótimo. Diariamente, eu acho que foge um pouquinho do objetivo, porque não dá nem tempo do planejamento funcionar, né? Então, eu acho que, assim, algo em torno, um mensal, 6 meses, é o que eu acho que deveria ser. Mas é importante que você tenha um outro documento onde intercorrências sejam registradas para você consultar e não perder aquele negócio. Porque, assim, um fato que aconteceu, houve uma alteração de comportamento com o idoso novo, não sei por quê. Isso tem registrado em algum lugar. Aquilo vai mudar o planejamento? Pode ser que sim. Mas é que não, pode realmente acontecer um problema, porque entrou um cara lá que era um desafeto do outro idoso lá, e deu um chute. Mas esse fato tem que ser registrado, em algum lugar tem que ser registrado isso, mas não necessariamente no planejamento, né? Doutor Sebastião, assim, o aprendizado foi mútuo. Para perguntar se eu esqueci, eu sempre lembro dessa nossa primeira inspeção lá, porque para mim foi um aprendizado. Então, primeira vez que eu entrei no hospital psiquiátrico, vendo aquela situação, infelizmente, deprimente, né? Mas concordo que há uma similitude muito grande em relação ao que eu falei aqui e a saúde mental, sem dúvida. E a aplicação, a gente está começando agora. Então, assim, hoje é um evento que a gente está falando aqui para ver se, né, para ver se pessoas, equipes aplicam. Nesse material, né, e também estava na tese, tem lá uma proposta de um formulário que se propõe às equipes para um diagnóstico se a gente está trabalhando certo. Porque ali você tem umas perguntas. O idoso foi consultado, aí quando você vai respondendo aquilo, para que a equipe tenha uma consciência, né, de que, poxa, faltou fazer isso, faltou fazer aquilo. E a gente sempre pressupõe a equipe que está com vontade de aplicar. Eu acho o seguinte, para ser otimista, até comentei isso com a Cris, desses vários eventos que a gente faz, né, recentemente, não tão recentemente assim, que a gente, né, ficou esse período de pandemia, perdeu o nosso tempo, mas já teve uma audiência que a gente fez aqui de uma investigação, de um inquérito, contra uma instituição, que a equipe respondeu as perguntas para mim assim, muito de maneira estranha, com boa qualidade. Eu não estou fazendo uma crítica às instituições todas, mas algumas que não tem muita capacitação técnica. E aí eu comecei a pensar, parabéns, vocês estão respondendo umas coisas aí com a visão. Não, mas foi o curso de capacitação que o MP fez, que a gente assistiu e a gente começou a refletir sobre essa postura, né? Um caso em que uma idosa foi abrigada e no meio não quis mais ficar, e assim, impediam visita, e não levavam em conta o que ela falava, enfim, teve um desdobramento muito ruim, que ela foi lesada, não veio ao caso. E aí a gente começou a falar, gente, olha só, que absurdo, vocês, na verdade, né, do que a gente falou, em um momento vocês estão ouvindo a idosa, ela está livre para ir embora, ela queria ir embora, tinha um filho para levar ela. Vocês impediram, por quê? Né? Se ela tinha vontade, estava livre, não tinha nada. Aí depois eles começaram a falar de coisa, a gente errou nisso, a gente tinha feito isso, tinha feito isso. Então eu acho, doutor Sebastião, que assim, eu vejo com otimismo, porque assim, muitas instituições são instituições que têm desejo de melhorar, querem capacitar e assim, esses instrumentos melhoram a relação dentro da instituição com os idosos. Então, eu acho que tem esses motivos para a gente ser otimista, mas ainda não temos essa aplicação, porque isso está fresquinho. Agora que a gente vai começar a divulgar e ver se, de fato, vai ter uma adesão e melhoria, né? Só um crédito, é o professor Benedetto Sarraceni, que falou que a reabilitação é retomada do poder de contratualidade. Eu esqueci o nome. Obrigado. Eu acho que Alexandre também queria falar, e
E também tem uma pergunta aqui da Estela, deixa eu só ver aqui, eu acho que, deixa eu ver se foi Estela que perguntou. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, gente. Alexandre, quer ir falando? Que eu estou tentando procurar aqui. Boa noite a todas, a todos. Inicialmente, eu queria parabenizar o Luiz Cláudio, né, pela excelente explanação, dizer que fiquei feliz porque nós chegamos aqui a 60, né, participantes, então é um marco aí nas nossas quintas ampidianas, dizer que Nossa conheço... querida Carla, né, Alexandre, também está Pois aqui. é, e uma assistência alta, não é muito qualificada, né? Eu queria dizer que conheço o Luiz Cláudio desde 2006, conheci o Luiz Cláudio na segunda Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e nos tornamos amigos desde lá, né? Assim, eu queria fazer esse testemunho que é muito difícil você ter um promotor, né? É difícil isso, que tem uma atuação, né, muito pertinente, muito interessante e que tem um pé na academia, uma reflexão. Então, é muito importante para o Ministério Público, eu queria parabenizá-lo pelo doutorado, dizer que essa tese ela deve ser publicada, porque ela abre horizontes na atuação do Ministério Público brasileiro, né? Isso é muito importante, viu, Luiz Cláudio? E dizer que o direito do idoso ele é uma disciplina que tende a ter um impulso muito grande por conta da transição democrática e ela passa a ter uma importância muito grande, né? Eu queria... A explanação do Luiz Cláudio ela nos leva a várias reflexões, né? Nós que fazemos a fiscalização das ILPIs, nós também estamos nesse processo que talvez muitas vezes nós ajudamos a esse processo de desumanização das pessoas idosas nas LPIs. Se nós não tivermos atento, né, para esse processo de naturalização, né? O Luiz Cláudio falou aí desses documentos operacionais. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com esses documentos operacionais, com a parte burocrática, e nós esquecemos de olhar realmente o ser humano. Então, é muito importante falar, Luiz Cláudio, de humanização, porque nós vivemos um momento histórico onde a humanização, o humanismo, ele está sendo colocado de lado. Então, é muito importante se falar de humanismo. Eu acredito que o momento histórico ele exige se falar de humanismo, né? E se falar de humanismo no processo de envelhecimento, nas instituições, eu acho que a sua tese ela marca, quando você fala de autonomia, reafirmar, né, o humanismo, ou seja, por mais que aquela pessoa esteja demenciada, né, lá na ILPI, ela é uma pessoa humana e merece ser tratada como tal. Então, eu fiquei muito feliz e assim, eu acredito que essa sua fala ela deve ser reproduzida, né, para todos os ministérios públicos, para todos aqueles colegas que fazem fiscalização de LPIs, para que nós tenhamos essa sensibilidade, né? Eu acho que se tem uma palavra que eu poderia qualificar a sua tese, é sensibilidade, né? Essa é a palavra. Nós precisamos ser mais sensíveis, né? E muitas vezes esse mundo jurídico a gente se torna, né, insensível, nós perdemos essa dimensão de se realmente compreender essa natureza humana, mesmo aquela pessoa esteja totalmente demenciada, esteja ali, né, uma vida praticamente vegetativa, mas ela merece esse olhar humanista. Parabéns, Luiz Cláudio. Eu queria, né, só fazer uma consideração quando você fala ali eu queria te perguntar a questão da nossa grande falha, o nosso grande problema é estrutural. Quando você fala, né, de LPIs privadas, nós temos LPIs de 10, 15 mil reais, 6 mil reais, mas nós temos LPIs que cobram o salário mínimo, meu salário mínimo, e isso vai realmente repercutir na qualidade do serviço, né? E eu fico assim, quando você tem instituições realmente muito precárias, equipe técnicas, né? Sem equipe técnica, como é que nós vamos conseguir realmente, né, implementar esse olhar humanista? Isso também não quer dizer que às vezes você tem uma instituição, né, caríssima, como você fala, muito luxo,
mas você não tem essa percepção, talvez, humanista, né? Mas, assim, eu fico muito preocupado com a situação das LPIs brasileiras, porque, na verdade, os residenciais houve um crescimento exponencial do setor privado, mas, na verdade, são muito carentes. Você não tem equipes, realmente, né? Então, me preocupa muito essa questão da dimensão, da falta de estrutura, né? Da política pública nesse setor. Mas parabéns pela tese, é uma tese que nos leva a pensar. Eu acho que tese é isso, parabéns. Eu acredito que ela deve ser publicada e eu fico feliz que, por exemplo, aqui nós temos a Carla Jacominho, acho que ela tem aí a Frente Nacional das LPIs, nós temos que levar essa discussão para a frente, porque eu acho que se coaduna com a filosofia da Frente Nacional. Parabéns, Luiz. E até dentro da pergunta do Alexandre, né, a Estela, ela fala em relação à autonomia dos idosos, né, nas áreas periféricas, né, como fica? Como se dá o acesso, as oportunidades de exercer direitos, né, e como o MP pode contribuir para isso? Então, acho que fica, assim, uma importante pergunta e reflexão. E até Carla também, né, pergunta aqui mais à frente, com relação à questão do preconceito, né, das ILPIs. Deixa eu ver aqui, vou fazendo várias perguntas. A Carolina também faz uma pergunta: como conscientizar as ILPIs de que a atividade delas é formal, regulamentada, e não uma mera filantropia? Não que a filantropia seja ruim, pelo contrário, mas ela acaba encaminhando os gestores por um olhar mais informal para as atividades que desempenham. Então, também é uma importante reflexão aqui da Carolina, né? Carla, depois, se você quiser, você pode fazer sua pergunta. Eu estou aqui um pouquinho perdida aqui, né? Estou tentando... Mas aí, Luiz Cláudio, se você quiser fazer um comentário, e aí eu vou... Depois a gente... Carla levantou a mão ali, de repente ela pode fazer o passo apanhado geral. Tá. Obrigada, Luiz. Eu já tinha até convidado o Luiz para poder apresentar essa tese na frente, porque eu acho que essa tese ela tem que ser divulgada para as pessoas que vão se beneficiar dela, né? É muito esse olhar revolucionário, como foi dito, eu acho que ele é necessário, nunca nós precisamos tanto, né, de uma mudança de olhar em relação às políticas de cuidado. Então, quando se coloca por que as ILPIs se consideram informais, porque elas sempre foram relegadas a esse plano da informalidade, da clandestinidade, da falta de apoio público, da falta do olhar realmente de um cuidado direcionado àquelas pessoas. Ali estão os excluídos dos excluídos, né? Então, assim, são aqueles que não interessam a ninguém. Vocês entendem do que eu estou falando. Então, para dar um exemplo, Luiz Cláudio, ontem eu estava na secretaria e uma mulher me liga chorando e fala comigo: doutora Carla, a senhora tem que me ajudar porque o promotor novo que chegou na cidade, ele não quer entender que eu não consigo fazer tudo o que ele acha que eu tenho que fazer. E, ao mesmo tempo, ele não está errado, doutora Carla, mas como que eu faço? Quer dizer, aquele embate entre o ideal e o possível, entre aquilo que ela está em condição de fazer, ela que utiliza um imóvel alugado, o locador não está disposto a aceitar as reformas que são necessárias, e isso é da nossa realidade, né? Então, quando o Luiz Cláudio falou que tinha que discutir sobre autonomia, que tinha que discutir sobre esse protagonismo da pessoa idosa, isso é revolucionário, porque ninguém escuta o velho que está lá dentro, a gente sabe disso. Quando a gente faz pesquisa e a gente chega, como você disse, Luiz, que numa creche as crianças tinham que brincar, sorrir, fazer barulho, né? E no asilo eles têm que ficar silenciosos, enfileirados, quietos, cochilando, babando, né? Como se isso fosse o normal, e não é o normal, né? Então, assim, eu fico muito feliz e te convido quantas vezes você quiser, se a gente quiser precisar de fatiar sua tese em vários capítulos, nós vamos apresentá-la com todo o vigor, né? Da forma como merece. Eu só tenho realmente a parabenizá-la e a parabenizar a Ampid, né, que eu falei aqui, que esse ar visionário não é só seu, é também da própria associação. Então, muito obrigada e contem com a gente naquilo que a gente puder ajudar. É certo. Obrigado aqui, né, tanto a Alexandre, a Carla, que
dos elogios. Assim, eu estou também, Carla, quando você quiser, a gente combina, estou à disposição para a gente combinar. Agora, eu acho, em cima das perguntas, tem um tema que é assim, fundamental, que é em relação ao seguinte: não há investimento público em qualidade na LPI. Eu acho que assim, esse é um ponto que tem que ser discutido, porque como criar qualidade sem dinheiro? Então, assim, historicamente, como a Carla falou, o trabalho da LPI, o serviço de acolhimento com cuidado, que é o que é oferecido com apoio, né, um acolhimento com apoio, ele sempre foi relegado a quem estivesse disposto a ajudar. O poder público nunca enxergou esse serviço como algo de sua responsabilidade. Então, assim, eu não vejo como melhorar. E essa situação que a Carla relata sobre o lamento da gestora é algo que bota duas instituições que estão do mesmo lado, uma contra a outra. Porque, assim, a gestora ela está sufocada. Ela não entende como é que ela vai resolver aquele negócio, que ela quer fazer, mas não tem recurso. Ninguém apoia, não tem ajuda nenhuma. E o Ministério Público, por sua vez, tem uma legislação que quer aplicar, que fica impossível. Então, assim, a gente tem duas questões que eu acho que são importantes. Primeiro, entender que legislação é essa. Porque eu acho que a gente já estaria na hora de rever vários conceitos. Porque, assim, não existe uma cara só de LPI. Então, assim, a minha promotoria é no interior do estado do Rio. Então, às vezes, eu vou a instituições rurais, que são mais humanizadas que instituições privadas caríssimas que parecem uma enfermaria. Porque, assim, o que tem lá é um contexto social, cultural, em que o idoso se vê inserido, porque ele mora naquela localidade, ele sai da instituição, muitas vezes vai para o lado ali, vai para um lugar que ele está acostumado a frequentar, tem uma galinha lá que cria, etc. Agora, não passa em nenhuma fiscalização de vigilância sanitária. Não passa. Mas, assim, esse idoso está sendo desrespeitado ali. É uma pergunta para se fazer. Qual é o contexto de qualidade que ele está buscando? Por outro lado, você pode ter uma instituição asséptica, com a limpa, chão escovado, e que ninguém reconhece o idoso como pessoa. Ele está limpinho, cheiroso, arrumado, mas não tem nada ali que humanize. Ele vive num mundo que parece um mundo de ficção, aquelas coisas distópicas que caminha topado para tomar um... Sabe, aquela coisa assim. Onde que está sendo atendido melhor o princípio da dignidade da pessoa humana? E o fundamental é o seguinte: a gente tem que saber o custo do serviço. O serviço custa caro. Não havendo como pagar, dentro do contexto brasileiro, isso é um serviço público. O poder público tem que investir dinheiro, seja contratualizando. Se ele tem lá, eu tenho um diagnóstico de demanda de X idosos acolhidos por ano, preciso de tantas vagas no meu município. Quanto custa uma vaga? Hoje em dia, como é que isso é feito? A instituição vai lá, de chapéu na mão, eu calculo aqui porque normalmente eu pego 70% do salário mínimo, então o salário mínimo é a vaga, mas não dá para você manter com isso. Então, certo, a meu ver, seria, olha, o custo de uma vaga para um trabalho de qualidade é o que tem que ser. E o poder público paga e fiscaliza se aquilo está de qualidade ou não. Porque, assim, a partir do momento que paga, o serviço tem que acontecer. Enquanto a gente não romper, né, a gente não tiver esse pacto, né, se existe um pacto do governo de não atender isso. É só você comparar o fundo eleitoral com quanto de dinheiro é disponibilizado para essa área. O que é prioridade. Então, assim, não vejo como. E olha, outra coisa também, digo mais. A partir do momento que se coloca atenção nesse serviço, fiscalização e qualidade, o valor, ele também é otimizado. Porque não adianta você dar 15 mil reais por vaga, não fiscalizar, ninguém fazer nada, não acontece. Às vezes você pode dar 5 mil reais por vaga, 4 mil serviço de excelência. Porque muitas das atividades, né, assim, o grau de dependência do idoso é um fator predominante no custo. Se você tem uma instituição com idoso grau de dependência 1, é muito mais tranquilo do que grau de dependência 3.
Então, a gente precisa, então, saber se, como política pública, quais instituições vão lidar com qual grupo de dependência, grau de dependência, a gente vai fazer como, né? Como é que a gente... E nada disso, gente, é pensado como política pública, assim. A gente tem previsto, mas não está acontecendo nada, infelizmente. Então, assim, ao longo desses anos, que todos vocês aí têm, assim, todo mundo tem uma longa experiência e tal, é difícil você não vê uma iniciativa efetiva, contínua, porque não adianta você chegar um ano, olha, eu vou fazer um negócio aqui, já tem dinheiro, vou fazer um termo aí, dar um dinheiro para resolver, porque novamente a instituição já está com passivo enorme, vai pagar umas coisas lá. Tem que ter uma política contínua. Olha só, vai ter uma política de acolhimento, é um serviço necessário? A população está envelhecendo? Tá. Muitas pessoas sem condições, como a pergunta que foi feita ali, de regiões periféricas, não tem estrutura nenhuma para se resolver esse problema? Não. Então, isso é um serviço público que tem que ser custeado com a qualidade exigida. É gestão. Mas tem que ter dinheiro público, porque senão, gente... E esse dado da minha pesquisa me preocupou um pouco, porque o crescimento das entidades privadas não está indicando qualidade. Vocês vê a questão dos documentos ali, que não aparecem instituições privadas, porque ali tem uma diferença de instituição filantrópica, não sei se vocês observam, para a privada. E aí está mais ou menos. A filantrópica sempre está com o PIS na mão, então assim, a privada é aquela que cobra quanto ela quer. E não estamos vendo, assim, não percebemos que o mercado vai oferecer isso. Não vai oferecer isso. Então, assim, Cláudia. Ai, não, tá ótimo. O horário, né, também. Não, o horário, eu vi até que tem alguém que levantou a mão aqui, não sei se quer falar para a gente finalizar. Boa noite a todos. Oi, Marcos. Eu levantei a mão. Tudo bom, Marcos? Olha, o Marcos, gente, é presidente da Associação Estadual das ELPIs aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, Marcos, que bom que você está aqui conosco, não sabia. Muito bom. O prazer é todo meu. Prazer é todo meu. A questão que eu coloco, e que eu concordo com o que o doutor Luiz Carlos veio falando, é que quando você busca uma qualidade, a precificação aumenta muito, né? Para você poder ter todas as exigências atingidas dentro de uma LPI, num grau que é necessário ser atingidos por causa dos cuidados que são necessários, a precificação aumenta muito. E eu acredito que todas as nossas falas, inclusive até pela Frente Nacional, né? A doutora Carla está aí, não me deixa mentir, elas acabam apontando para isso. Até que ponto o Estado, de fato, precisa entender que ele é parte desse processo. Ele precisa ajudar as LPIs. E quando eu digo ajudar, eu falo também das particulares, porque acaba que impõe sobre os gestores das LPIs particulares toda a responsabilidade de cuidar desses idosos, porque não tem aparelho público, enfim, condizente com o número de idosos para serem cuidados, né? Então, o gestor ele abre uma casa, ele começa a receber idosos, e ele acaba assumindo uma responsabilidade muito grande sobre aquilo, que se ele quiser colocar a qualidade, o nível de qualidade, da forma que é necessário, é exigido e é necessário, a precificação, o custo dele operacional, o ticket médio dele acaba ficando muito alto. Ele tem feito algumas colocações lá pela associação, ele está determinando cerca de 10 mil mês, seria o adequado para você cobrar de um idoso, para você poder contemplar todas as exigências. Isso é surreal, porque acho que 10% dos idosos do Brasil podem pagar 10 mil mês, né? Então, como fica essa sistemática, essa problemática? Então, eu acredito que essas conversas são extremamente ricas e importantes, porque o poder público ele tem que fazer parte disso, desse processo, né? E, de repente, não sei, um voucher, uma ajuda, um auxílio para o idoso, até porque está na Constituição, né? Direito do idoso, ter uma vida de qualidade, digna, ter um local que possa vir atendê-lo, ter todos os cuidados necessários para ter uma vida digna, uma velhice digna. Então, eu acredito que o poder público tem que ser chamado para essa história, não deixar só na mão do gestor, como tem acontecido hoje em dia. E aí, realmente, é algo muito complexo, porque teria a questão orçamentária, enfim, para poder ter alguma forma de ajudar esse idoso num complemento de renda dele, para que ele possa pagar uma instituição que possa lhe atender da forma adequada, com os cuidados necessários, mas que isso, obviamente, acaba afetando a precificação do serviço, né? Então, essa colocação que eu queria apresentar para vocês, eu sei que é algo complexo, não é algo fácil, mas eu entendo que o poder público ele tem que começar a entender que ele é parte desse processo, né? Que não adianta só colocar o idoso lá, só fiscalizar. Eu entendo que tem que fiscalizar, é importante a fiscalização,
Mas e aí, fiscaliza. Aí a fiscalização vai dizer que tem que contratar mais um profissional, que está inadequado esse serviço, esse outro. Mas aí, se o gestor ele vai fazer parte disso para cumprir a exigência, a precificação dele aumenta. Então, é uma questão bem complexa, né? Quanto a essa questão que eu queria colocar. Eu acredito que a gente tem que começar a... E pelo que eu vejo, que eu tenho acompanhado, né? Esse é o caminho que está se colocando, trazer o poder público para perto disso, para dentro dessa problemática. Olha, a gente precisa prestar os cuidados necessários, há uma atenção à saúde básica do idoso, tem uma questão do caráter híbrido da assistência social e da saúde ao mesmo tempo, querendo ou não existe, tem que ter fisioterapeuta, tem que ter terapeuta ocupacional, X horas e tal, só que aí isso extrapola o preço médio que um idoso pode pagar, um homem idoso comum, né, mediano. Como se fazer, então? Então, seria isso. Obrigado pela atenção de todo mundo. Obrigada, Marcos. Eu acho que o Luiz Cláudio já teceu comentários sobre isso, né? O nosso grande desafio aí. Aí eu não sei, Luiz Cláudio, eu vou passar a palavra para você já finalizar aqui o nosso encontro, mas sem antes agradecer aqui a Alessandra, que sempre nos auxilia aí muito, né, na realização do evento, a Sulamita, peraí, eu esqueci aqui, Sumanita, né? Depois vocês me falam direitinho, e a Thaís, que são as nossas intérpretes de Libras, que estão aqui conosco, e a todos que ficaram conosco até agora, né, os nossos queridos ampidianos, as equipes técnicas, a todos os representantes aí das ILPIs, né, ao pessoal do CAL, que está aqui também, a Carla, que nos prestigiou. Então, a todos que estiveram aqui conosco nessa noite de quinta-feira. Eu só queria deixar claro também que a Alessandra botou aqui, então eu peço para vocês nos seguirem, né? E a gente sempre coloca lá na nossa página da Ampid as quintas ampidianas, os vídeos. Então, demora um pouquinho, né? Porque até a gente editar, mas essa apresentação do Luiz Cláudio estará lá em breve, assim como da nossa colega Renata, que a gente ainda não teve a oportunidade de colocar. Então, Luiz Cláudio, se você quiser se despedir, né, e fazer algumas considerações, mas muito obrigada por todos os seus ensinamentos aí, Marcos, obrigada também. Um abraço aí para todos. Bom, em primeiro lugar, assim, eu só vou me despedir mesmo, né? O Marcos, foi um prazer aqui conhecê-lo. Eu tenho ciência da associação, sempre fui muito favorável a que as LPIs se organizem de forma associativa. Eu sempre, assim, eu vejo muitas demandas que são colocadas nas nossas fiscalizações como justas, mas a gente não pode, muitas vezes, atender, porque, assim, o promotor é o escravo da lei, tem que aplicar, e às vezes acho muito justas algumas demandas, mas que dependem de uma articulação institucional, até para mudança de lei, essas coisas. Eu sempre fui favorável a que haja uma legislação específica para a LPI, mais ligada, mais real, né? Identificando os vários tipos de funcionamento, as formas, porque, assim, né, você tratar igual situações diferentes não pode funcionar bem. E concordo em tudo que você falou em termos da necessidade, tem que ter um aporte, né? Eu e Cristiane, a gente conheceu lá a experiência italiana, tivemos esse privilégio, né? Lá em Trieste, a gente vê que e lá há esse aporte, né? As instituições privadas, elas são conveniadas, e o Estado, o poder público, paga, mas fiscaliza bastante. E dessa experiência que eu falei, que, assim, esse valor, quando há uma capacitação, qualidade, etc., ele diminui. Não é que vai ser R$500, né? Mas, assim, mais de 10, ele pode cair para 5, dependendo de uma conjugação de fatores que vai desde mudança de legislação, fiscalização, qualidade, criatividade, técnica, etc. E as instituições vivem bem, né? Fazem um trabalho digno, são bem remuneradas por isso, e as ruins são cortadas do mercado, porque elas não são credenciadas. E, gente, agradecer, né? Estou colocando, assim, a própria associação, eu coloco à disposição, futuro debate, se for achar conveniente.
E eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença de todos, a paciência de todos que ficaram até o final, pessoas queridas, colegas ampidianos, né, colegas da militância do dia a dia, pessoas de equipes técnicas, nossa equipe técnica do MP, sempre um prazer estar aqui, revigorante, a gente saber que tem pessoas que estão do nosso lado trabalhando junto para tentar melhorar essa situação do idoso, que no fundo, né, a gente trabalha para a gente mesmo, né? Todo mundo pretende chegar lá e chegar bem. Então, agradeço, boa noite a todos aí. Obrigado mais uma vez. Obrigada, meu amigo, muito obrigada, hein? Uma boa noite para todos. Valeu.